Quero agradecer muito todo mundo que pôde vir, que é muito bacana a gente ver esse auditório cheio até essa hora, especialmente para os ingressantes. Quero desejar as melhores boas-vindas, que vocês possam usufruir ao máximo do espaço aqui da universidade, ocupar esse espaço que todo mundo batalhou tanto para conquistar e que possa ser uma oportunidade de vocês realizarem as aspirações de vida de vocês. Lembrando que o não é não e que o trote é crime, é sempre muito importante. Meu nome é Guilherme, que nem a Dani me apresentou, eu sou discente do 4º ano de Direito, na verdade minhas aulas nem começaram ainda, porque boa parte das disciplinas que a gente vai ter estão comprometidas com falta de professores e está em processo de admissão de professores substitutos ou mestrandos bolsistas, que são vínculos ultra precários de trabalho. O professor Murilo é da última geração de professores com uma certa estabilidade em 2014, eu acho uma certa. E eu acho importante fazer essa demarcação, porque quando os servidores, os professores ou os alunos, eles fazem alguma mobilização, o primeiro argumento contrário é de que isso obstrui o direito das pessoas terem aula. Mas, na verdade, o direito à aula já está sendo muito obstruído nas universidades públicas pela precarização intensa, pela falta de professores, pela falta de condição mínima para dar aula, fora lugares da nossa universidade que estão com a iminência de serem fechados. Além disso, queria lembrar, como meu papel aqui representando o PSOL, que amanhã é um dia muito triste, porque se completa um ano de um crime brutal que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente não pode silenciar, que a gente não pode esquecer, que a gente não pode se contentar em saber quem disparou, mas precisa saber quem mandou matar a Marielle e o Anderson, e a gente não vai deixar passar essa data batida, que nem nós fizemos no ano passado, no dia seguinte à execução da Marielle. Amanhã a gente vai estar, para quem ainda não conhece, devem conhecer porque a maioria foi na fonte, né? Teve todo aquele episódio. Vamos estar de volta naquela praça, ocupando mais uma vez aquela praça em memória da Marielle, do Anderson, às 5 horas da tarde. Convido todo mundo para participar. Eu fiquei muito surpreso, positivamente, muito feliz com a quantidade de interessados em participar e assistir essa atividade de estudantes, porque a temática da Previdência ela não costuma despertar tanto interesse na juventude. Não que não desperte tanto interesse, mas outros temas são mais sensíveis para a gente. Talvez porque a questão da aposentadoria parece uma coisa muito distante. Então não é uma pauta muito popular para a gente discutir, para a gente reivindicar. O que não tira a imensa importância que essa pauta tem e que a questão que a gente está discutindo dessa contra-reforma que está sendo apresentada tem um impacto gigantesco para trazer para a juventude. Em primeiro lugar, eu queria pontuar, existe toda uma discussão no ambiente da esquerda, dos movimentos sociais, sobre qual que é a natureza do atual governo que propõe isso e qual que é a natureza das suas ações, porque é um governo formado por muitos imbecis e mentecaptos e às vezes a gente fica em dúvida sobre como localizar, caracterizar as suas ações. Então a história do Golden Shower ou no segundo dia do governo, aquela polêmica sobre o azul e o rosa, e tem uma corrente de pensamento que argumenta que tudo isso seria como uma máscara, um véu para envolver esses verdadeiros ataques. Eu queria dizer que eu pessoalmente sou contrário a essa corrente. Eu acho que o governo ele não é unidimensional. Os ataques eles não são unidimensionais. É o governo mais reacionário, mais retrógrado desde a ditadura militar, só que eu acho que isso não se dá unicamente numa frente econômica ou social. É claro que a reforma da Previdência que a gente está discutindo aqui, ela tem uma hierarquia muito grande e ela tem consequências estruturais para a sociedade brasileira e que é o projeto que os cabeças por trás do governo, que não são esses lunáticos, que é gente que estudou para fazer maldade, estudou para aumentar a taxa de lucro, é um projeto crucial para eles. Só que eu acho que isso não diminui a dimensão dos ataques no campo ideológico, moral e político que são feitos também. Como as professoras me antecederam, falaram, a reforma da Previdência ela tem uma dimensão machista gigantesca, ela é um ataque frontal contra as mulheres. Não dá pra gente dissociar o que é o governo ser machista e falar o que ele pensa sobre a diversidade sexual e de gênero e o projeto econômico que ele tem, o impacto que isso tem nas desigualdades do nosso país. Então eu queria pontuar isso. Eu acho que a gente tem que entender todos esses ataques, os ataques morais, os ataques ideológicos e também os ataques econômicos como transversais
entre si. E eu trouxe alguns dados, porque o meu papel nessa divisão de tarefas era discutir o impacto da reforma para a juventude. Em primeiro lugar, a taxa de desemprego brasileiro, que é a situação que muitos de nós aqui estamos inseridos, ela é o dobro da taxa de desemprego mundial. Pelo menos o era em 2017, quando saiu um relatório da Organização Internacional do Trabalho. Aproximadamente 30% dos jovens brasileiros entre 15 e 24 anos estão sem emprego, enquanto essa média no resto do mundo é de 13 e alguma coisinha. O desemprego ele é muito importante para a gente entender o impacto da reforma da Previdência, porque que nem a Júlia tem um vídeo excelente, que talvez vocês tenham visto até antes de conhecer, que está viralizando, e é muito importante a gente usar as tecnologias para divulgar conhecimento, divulgar construção coletiva, pensamento crítico. A Júlia gravou um vídeo muito bom, e que ela explica que o tempo de contribuição não é a mesma coisa que o tempo de trabalho. Você pode trabalhar muito tempo sem conseguir contribuir. Ou numa condição que você ganhe pouco, esteja numa condição de absoluta informalidade. Então o desemprego ele tem um impacto crucial para a gente pensar em se aposentar algum dia. Segundo essa reforma, como a Júlia disse, para uma pessoa chegar ao fim da sua vida, ou se chegar ao fim da vida, se chegar tão longe assim, e conseguir receber o benefício integral, ela precisa ter contribuído durante 40 anos. Não trabalhado durante 40 anos. Mais a idade mínima. Isso é terrivelmente brutal, porque é quase impensável a gente imaginar passar 40 anos ininterruptamente trabalhando, com a taxa de desemprego galopante que a gente tem, com as variações na economia, com tudo que acontece. A gente vive a mesma realidade, a gente sabe o quanto está foda arrumar um emprego. Pra gente e pros nossos familiares. Ou gente que vive de bolsa, de permanência estudantil, de pesquisa, e que passa boa parte da sua vida dedicada às atividades que não dá para reservar um pedaço para contribuir com a Previdência. Na população brasileira, em geral, a mesma coisa, o dobro. 32% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos, que é a realidade, acho que da maior parte dos rostos aqui, está desempregada, que também é o dobro da população desempregada em geral. São cerca de 4 milhões e 100 mil jovens desempregados no país. E tem um recorte de gênero que é muito importante. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que fazer as demarcações. 16% a mais de mulheres estão desempregadas do que de homens. Então vão encontrar mais dificuldade, fora as condições de trabalho de informalidade, desigualdade salarial, diversas questões que a gente pode colocar aí, mas que vão implicar em mais dificuldades para as pessoas poderem se aposentar. Agora, a grande maioria da juventude da classe trabalhadora começa a trabalhar muito cedo. E a grande maioria da juventude trabalhadora hoje trabalha em vínculos absolutamente precários e informais. Haja visto os mestrandos bolsistas. Não precisa ir muito longe, podemos ver nossas próprias salas de aula. E esses vínculos todos, eles impedem, eles dificultam a possibilidade de você conseguir contribuir decentemente, conseguir contribuir permanentemente, a ponto de você conseguir se aposentar. Essa é a realidade da juventude trabalhadora hoje, essa é a realidade que a gente está inserido hoje. Essa é a realidade da gente que vai precisar, que está se mudando agora para Franca, que está correndo atrás da bolsa de permanência estudantil, mas também vai ter que procurar um emprego ultra precário para conseguir se manter aqui. Não existe esse mito da juventude maravilhosa e que consegue começar a trabalhar com 30 e poucos anos, depois de fazer... As coisas se intercalam. E é muito brutal pensar numa pessoa que começa a trabalhar, que nem muitos jovens, com cerca de 10 anos de idade, que ela só vai ter chance de conseguir chegar, se aposentar um dia, a partir dos 60, 60 e poucos, se conseguir fazer toda essa jornada na formalidade, mantendo a contribuição. Isso é muito cruel. É por isso que a gente fala que essa reforma ela tem um impacto na juventude de, concretamente, não é palavra, não é uma simples retórica, concretamente fazer as pessoas trabalharem até morrerem, não conseguirem ver a cor da sua aposentadoria. A média de idade da população de travestis e transexuais do país é de 35 anos, é uma média de idade medieval. Para não entrar
na particularidade da informalidade e da precarização absoluta desses serviços são prestados. Então é todo um setor da sociedade que é já colocado estatisticamente fora dessa possibilidade, fora desse direito. O nosso país tem uma desigualdade, tem uma opressão regional histórica. Uma coisa é o lugar onde a gente parte aqui do Sudeste. No norte do país, 56% da população trabalha em serviços informais. Em regiões do país, tem lugares no nosso país onde a idade média da população, a expectativa de vida da população é abaixo do que está sendo proposto aqui. Isso é muito cruel. Isso é beira o ridículo. A professora Júlia, ela comentou sobre o caso do Chile. E acho que pela falta de tempo, eu queria acrescentar um comentário. Além desse impacto, dessa realidade concreta, da miséria, tem um dado subjetivo que é muito importante. O Chile é o país que tem a maior taxa de suicídio de idosos do mundo. Todo suicídio, para quem tem alguma experiência, é uma coisa muito dramática. O suicídio de um idoso, depois de ter trabalhado, construído uma família, no final da sua vida, no derradeiro da sua vida, é uma coisa que não dá para passar sem se emocionar. Tem uma história que tomou os jornais, a comoção no Chile, uns tempos atrás, de dois senhores de 80 e poucos anos, chamados Jorge e da Elza, que viveram sua vida, estavam casados desde 1963, não tiveram filhos. A Elza, com mais um pouco de idade, contraiu um câncer, recebiam essa michuruca de aposentadoria, porque, como a Júlia falou, 90% dos aposentados chilenos ganham menos que um salário mínimo, tiveram que vender as coisas da casa, tiveram que colocar num asilo, não conseguiram pagar o asilo, foram numa situação de miséria absoluta e num dia os dois se suicidaram. Um casal de idosos com 80 e poucos anos, que construiu toda uma vida, que trabalhou, acho que ele como taxista e ela como funcionária de escola, se eu não me engano, e que no anoitecer da vida deles, onde eles deviam estar passando o mínimo de dignidade, de conforto, foram levados a uma situação de precariedade, de miséria tão grande que não conseguiram manter a vida. Eu acho que isso é muito horrível. Acho que isso não dá para falar sem barganhar. Eu acho que o que está colocado para a nossa juventude, infelizmente, com essa proposta de reforma, é que a gente não tem a perspectiva de futuro. Basicamente isso. Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente tá todo mundo com cara de tacho, porque tudo isso é horrível, e a gente está pensando, bom, e o que eu vou fazer? Eu vou terminar aqui a minha faculdade, vou fazer a minha pesquisa, tudo mais, não tenho perspectiva de um dia poder parar de trabalhar. E se eu ficar desempregado? Eu já estou desempregado. E eu ainda que não comecei a contribuir? Vai demorar um pouco mais. Vai terminar quando? Com 80 e poucos anos. É muito grave isso. É muito sério para a juventude, para uma geração inteira crescer sem expectativa. Crescer sem conseguir vislumbrar um futuro, coisa do tipo. Agora, como o tempo é curto, eu queria tentar deixar pelo menos uma mensagem reconfortante, baseada numa experiência histórica. Há 2 anos atrás, não foi exatamente nessa data, foram alguns dias mais avançar de março, acho que foi no final de março, a gente esteve aqui nesse mesmo auditório, e ele teve tão cheio quanto esse. A Edvânia esteve aqui com a gente, o Murilo esteve aqui com a gente, o Ronaldo do sindicato esteve aqui com a gente. Porque esse projeto de reforma da Previdência ele não é nada de novo. Na verdade, ele reeditou o que o último governo extremamente impopular propunha. E naquela época a gente construiu uma grande mobilização, uma grande luta contra aquela reforma. Aqui em Franco, uma cidade no interior de São Paulo, não é nenhum grande centro metropolitano, a gente conseguiu, com muito esforço, fazer a nossa mobilização no dia 28 de abril de 2017, que foi a primeira greve geral da nossa geração. E a gente pode dizer por A mais B que aquela greve impediu a reforma da Previdência de já ter sido aprovada. Ela já poderia estar em curso, a gente teria adiantado essa discussão. A gente conseguiu impedir por conta de uma mobilização real.
Foi construída por pessoas de carne e osso em todo o país, milhões de sindicatos, de categorias. Aqui na Unesp a gente paralisou as atividades, fez um ato bonito com 500 pessoas, que até então tinha sido o maior ato que eu tinha vivenciado aqui em Franca, foi superado pelo ato das mulheres contra o Bolsonaro. E aquilo foi um indicativo concreto de que, como a Júlia falou, a luta, a mobilização, quando milhões de pessoas se colocam em movimento, se colocam em luta, quando os trabalhadores, a juventude, conseguem se mobilizar, conseguem armar suas fronteiras, suas trincheiras, conseguem se manifestar, conseguem paralisar a sociedade, tem muito mais poder do que os poderes ali instituídos. Eu queria deixar uma mensagem aqui de que a gente tem que agarrar o nosso futuro, a gente tem que abraçar o nosso futuro, a gente não pode aceitar ter uma vida sem expectativa. Ter uma vida, ou para os nossos filhos que seja ainda pior, porque depois quando a gente tiver, tem gente que está agora contando os dias para se aposentar e se as reformas forem aprovadas, não vai se aposentar, e a gente pode estar pensando isso, e daí quando a gente esteja à beira de se aposentar, piore, e daí sobe para os filhos. A gente não pode se contentar com isso, aceitar isso. Isso é dramático. Isso influencia a subjetividade das pessoas, a forma como elas crescem, os projetos de vida dela. Se você tem uma vida que é baseada em você precisar trabalhar ininterruptamente e ter que se preocupar completamente com isso, você não ter tempo para se dedicar à coletividade, à pesquisa, ao aprendizado, à ciência. Por isso que essa reforma é cruel, porque dentre outros aspectos ela acaba com a solidariedade, não só no modelo da Previdência que deixa de ser retributivo, mas porque também ela tem um impacto colossal na consciência das pessoas. E se ela tem um impacto colossal na consciência das pessoas e aponta para o lado da individualidade, da quebra dos laços de confiança e de solidariedade humanas, eu acho que a gente tem que reafirmar justamente o contrário. O poder que a coletividade tem. O poder que a força de muitas pessoas mobilizadas e solidárias umas com as outras tem. E especialmente para todo mundo que está iniciando essa jornada aqui na universidade, uma luta grande que a gente faz, uma disputa grande de consciência que a gente trava, é para que todos se reconheçam como sujeitos históricos. Todas as pessoas que estão aqui na sala, e todas as pessoas que estão além dessa sala, que são muitas mais do que as que estão aqui, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento dos fenômenos humanos, e vocês são todos capazes de interferir e de alterar todas as dinâmicas que são colocadas. Então eu faço um convite para que a gente saia daqui não aceitando a essa reforma, que a gente criou um consenso aqui do quão absurda e desumana e degradante ela é, mas mais do que isso, que a gente se reconheça como agentes capazes de travar uma mobilização para derrotar essa reforma. Pelo nosso futuro, pelo futuro dos nossos familiares e por mais do que isso, pela solidariedade entre todas as pessoas. Vamos para a luta porque ela não tá acabada. Ela não está acabada, a gente vai poder lutar, vai poder fazer muita mobilização e a palavra final, quem pode dar é o povo, é os trabalhadores e é a juventude. Obrigado.